do oitavo ano, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos falar sobre conceitos e classificação das ginásticas. Eu sou a professora Franciele Galdino, vem comigo. E o que nós temos como objetivo, então? Reconhecer as formas representativas e conceituais da ginástica em seu processo histórico e compreender esta classificação. Então, nós veremos, os conceitos sobre a ginástica durante todo o seu processo histórico, como que ela veio mudando ao longo, do seu desenvolvimento. E ainda entender o porquê da sua classificação, como que a ginástica é classificada. E o que nós sabemos? Quando você escuta a palavra ginástica, o que vem na sua cabeça? Todos os tipos de ginástica, elas trazem benefícios à nossa saúde? E como escolher a melhor ginástica? Como escolher a melhor prática? E quanto à competição, as ginásticas podem ser competitivas ou não? E aí, o que você sabe? O que você imagina quando falamos a palavra ginástica? Vamos então construir um pouquinho este conceito ao longo dos tempos. Então, ela foi construída e está presente na história da humanidade desde a pré-história. Existem registros, relatos, Os registros são aqueles registros rupestres, são desenhos nas cavernas que sugerem que já nos primórdios, na época do homem das cavernas, já se praticavam movimentos ginásticos. Afirma-se que na antiguidade, mantendo-se na Idade Média e fundamentando-se na Idade Moderna e sistematizando-se na Idade Contemporânea. Durante muito tempo, principalmente a partir do século XIX em países europeus, muitos métodos ginásticos foram desenvolvidos, influenciando a ginástica mundial e, em especial, a ginástica brasileira. Então, a ginástica é algo muito antigo, Mas na Europa surgiu muitas escolas de ginástica que influenciaram a ginástica do mundo todo, inclusive, a ginástica do Brasil. A ginástica ao longo dos tempos. Então, na atualidade, encontramos diferentes tipos de ginástica. E talvez, a área da ginástica seja a que mais sofra influências do modismo, Da época, o que está na moda, posto que a todo momento surgem diferentes nomes associados direta ou indiretamente à ginástica, com novos contornos ou não, de acordo com as suas principais características e objetivos. Há muito tempo se falava em ginástica localizada, nas academias. Hoje já não se fala mais tanto em ginástica localizada, mas se fala em pilates, se fala... Então, assim, a ginástica ela vai sofrendo ao longo da história mudanças em seu nome, em seu formato, conforme ao modismo. Hoje temos ginástica de condicionamento, nós temos crossfit, existe uma infinidade de nomes, de ginástica. Então aqui nós temos, algumas imagens de ginástica. Aqui nós temos provavelmente uma ginástica de alongamento, algo do tipo relacionado. No meio nós temos ali já é uma ginástica mais esportiva, que é a ginástica rítmica, realmente já é um esporte propriamente dito. Ao lado ali, na última imagem, da direita para a esquerda, nós temos provavelmente uma ginástica de alongamento também. Então, novos métodos, tendências e técnicas são criados e desenvolvidos. E para isso, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia contribui significativamente para estas conquistas. Entre elas, manter o corpo saudável. Portanto, entendemos que estabelecer um único conceito de ginástica provavelmente restringiria o alcance do universo que esse elemento da educação física tem. Então, se eu falar ginástica e restringir somente a uma definição, eu vou estar limitando, essa palavra aí tão ampla que abrange ali tantas modalidades, Ginástica rítmica, ginástica olímpica, ginástica de condicionamento, enfim, ginástica de alongamento, enfim, nós temos inúmeras tipos de ginástica.
Há muitos nomes diferentes, principalmente nas academias influenciadas por modismo ou até mesmo usada como estratégia de marketing para que os praticantes pensem estar fazendo algo novo, na moda. O fato é que é necessário um grande empenho para acompanhar o surgimento de tantos novos tipos de ginástica. Na verdade, os movimentos eles vão sendo adaptados, levemente modificados, mas sempre com o objetivo, principalmente as ginásticas de academia, de fortalecimento e de manutenção da saúde, né? Então nós temos a ginástica localizada no seco ali, mas nós temos a hidroginástica na piscina, que é feito num outro meio, num outro ambiente, mas que trabalha a mesma musculatura. Pensando no espaço escolar, defendemos como importante que os saberes da ginástica, ao serem trabalhados numa aula de educação física, promovam aos alunos a compreensão como área de conhecimento em sua totalidade e não apenas fragmentadas em rótulos como ginástica rítmica, artística, step, body pump, body attack, body combat, jump, entre outros, que compreendam as características, princípios, técnicas de movimentos próprios da ginástica. Então, dentro do ambiente escolar, o objetivo não é que se foque num único tipo de ginástica, mas que o aluno ele consiga entender que o nome da ginástica ele muda apenas alguns elementos, mas que a ginástica em si ele tem como um objetivo comum, né, o condicionamento físico, a melhoria da saúde, né, em variadas atividades. Então, como pode ser classificado essa ginástica? Então, ao longo da história, a ginástica tem sido direcionada para atingir diversos objetivos, né? Ampliando as possibilidades de utilização. E ela apresenta 5 campos de atuação. Lembrando, né, que aqui ó, nós temos ali o tipo de ginástica para a saúde, voltada à estética, à apresentação, e a ginástica de rendimento. Então, vamos lá. A ginástica e suas 5 classificações. Demonstrativa, né? A ginástica de apresentação, né? Nós temos a de condicionamento, que é a ginástica que ela é própria, feito na academia, são as ginásticas ali que trabalham a parte respiratória, o desenvolvimento da força, da flexibilidade, onde ela melhora o condicionamento do corpo. Temos a ginástica de conscientização corporal, que ela vai entrar a questão do alongamento, yoga, ginásticas aonde eu vou sentir o meu corpo, né, propriamente dito. Ginásticas de competição, que entra a ginástica rítmica, a ginástica olímpica, aonde é mais voltado para a área de esportização. E a fisioterápica, que são as atividades de ginástica voltada ao tratamento de alguma patologia ou de algo, como por exemplo o Pilates, né, que é uma ginástica que fortalece a musculatura com a intenção de alinhar ali a postura propriamente dita. Então vamos falar um pouquinho sobre a ginástica competitiva. Então visa competição, disputa, nós temos a ginástica rítmica, ginástica artística, ginástica acrobática, a ginástica aeróbica e a ginástica de trampolim. Então essas são as modalidades de ginástica competitiva. Normalmente elas estão presentes, né, nas Olimpíadas, nos Jogos Pan-Americanos, né, enfim, nessas competições mundiais. Então são essas as modalidades de ginástica. Nós temos as atividades da ginástica demonstrativa, que tem como objetivo a interação, reúne elementos de todas as modalidades de ginástica. Ali nós temos, por exemplo, a ginástica geral. A ginástica geral normalmente pode ser chamada como a ginástica escolar, que é aquela ginástica praticada, né, na escola ou num determinado grupo, onde o objetivo é a vivência mesmo com os materiais e a vivência dos movimentos. Temos a ginástica fisioterápica ou de reabilitação, que utiliza os exercícios físicos para a prevenção ou tratamento de doenças, como a reeducação postural global, que é o chamado RPG, o laboral, a cinesioterapia.
A ginástica laboral é a ginástica que é praticada dentro das empresas, né, ou no ambiente de trabalho, para que possa estar evitando lesões que são provocados por movimentos repetitivos. Nós temos também a ginástica de condicionamento físico, que é caracterizada por exercício orientado, que visa melhorar o rendimento, a aquisição e a manutenção física individual e a modificação da composição corporal, que essa modificação ela está relacionada ou para um ganho de massa corporal ou até mesmo para a redução de peso. São organizados em sessões planejadas de movimentos repetitivos com frequência e intensidades definidas. E temos as ginásticas de conscientização corporal. Foi organizada e utilizada para buscar equilíbrio por meio do autoconhecimento das sensações, percepções corporais. Seus enfoques principais são em prevenir doença e buscar que o seu praticante se sinta bem. Nós temos aí a antiginástica, a massagem, meditação, a yoga, o tai chi chuan e o pilates. E agora que vocês viram um pouquinho sobre os conceitos da ginástica e a sua classificação, chegou a hora de refletir um pouquinho. E aí, você concorda que a presença da ginástica na escola é importante, pois contribui para que o estudante constatem, interpretem, compreendam, expliquem e possa transformar a sua realidade social? E como a ginástica que é trabalhada em sua escola pode contribuir para o seu desenvolvimento integral? Então vamos lá, copiem, registrem em seu caderno e discutam na sala de aula. Agora é com vocês.
Registraram no caderno de vocês sobre como que a ginástica pode contribuir? Espero que sim, que tenha sido um momento de troca muito especial. E agora, vamos colocar a mão na massa. Vamos testar o conhecimento de vocês. Para isso, eu vou dar um tempinho para que vocês copiem este endereço da internet e entrem lá e joguem esse jogo muito divertido. Vamos lá!
voltamos. Copiaram o endereço? Espero que sim, espero que tenham entrado lá, se divertido bastante com esse jogo. E agora vamos falar um pouquinho sobre o que nós estudamos. Nós vimos conceitos e classificação da ginástica, as formas representativas e conceituais dentro do seu processo histórico. Vimos as suas classificações, que elas podem ser classificadas em ginásticas fitoterápicas, ginásticas de condicionamento, ginásticas de conscientização, ginásticas de competição e ginásticas demonstrativas. Vocês viram como é importante nós sabermos classificar os tipos de ginástica para poder escolher qual se adapta melhor a nós? E se vocês gostaram do que vocês viram até aqui sobre ginástica, nós temos as referências que foram utilizadas para a produção deste vídeo. E neste vídeo nós falamos sobre os conceitos e a classificação da ginástica. Eu realmente espero que vocês tenham gostado e até breve.